Muito bem, está na hora da gente analisar o que anda acontecendo com o mercado do boi. A semana começando, obviamente a gente precisa entender nesse momento, início de mês, como vai ser o comportamento da demanda, mas o que a gente conseguiu perceber até agora é que aquela demanda forte, mais agressiva, acabou não acontecendo, pelo menos até agora. E isso tem ajudado nessa dinâmica dos próprios frigoríficos aí de saída do mercado, de evitar uma pressão maior sobre a demanda, e a gente tem visto o resultado disso, uma queda bastante significativa no preço da arroba. Vamos lá para São Paulo, onde está o César de Castro Alves, consultor de agronegócios do Itaú BBA. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Te surpreende essa reação da demanda, ou esse comportamento da demanda nesse início de mês? Dava para esperar uma demanda maior ou ainda é cedo para analisar isso, César? Olá, Alex. Obrigado pelo convite. Bastante feliz aqui em voltar, né? Conversamos a última vez no dia 25, então é oportuno a gente atualizar aqui. Mudou, né? O mercado de boi enfraqueceu, claramente. Aliás, até a última vez que a gente conversou aqui, muita gente me trucou lá, né? Nos comentários, dizendo que os frigoríficos nunca ganharam tanto dinheiro assim e que não tinha nenhum sentido o que eu estava falando, que basicamente era que os preços da carne poderiam começar a acomodar, porque estava muito elevado, e de fato aconteceu isso, né? Eu quero lembrar aqui que essa história de que os frigoríficos nunca ganharam tanto dinheiro, ela é totalmente verdade até o mês de maio desse ano. De lá para cá, as coisas mudaram muito, basicamente porque o boi andou muito mais do que a carne, né? Então essa margem ela foi apertando e ela já estava muito esticada no começo do mês aí de dezembro, final de novembro, né? Ou seja, o spread do boi casado estava negativo. Então, quando isso acontece, os frigoríficos eles têm pouco interesse em comprar. E aí fizeram um movimento grande, né, de redução do interesse de compras. Isso pesou até mais do que eu esperava sobre o preço aí do boi, puxou muito para baixo, né? A gente tivemos uma queda aí no físico de quase R$ 20 por arroba, e no contrato de dezembro, o contrato futuro, de quase 35, né? A gente teve aí preços próximos de 295 e já está operando agora próximo de 260. Então, pesou muito a mão. Agora, isso conversa com a queda da carne, né? Ela caiu no mercado atacadista e é verdade que o boi caiu mais que a carne recentemente, então aquela margem negativa ela já voltou a ficar positiva, né? Isso oscila muito, claro, mas no curto prazo o que eu percebo as escalas mudaram um pouco, os frigoríficos estão comprando da mão para a boca mesmo, mas não estão com facilidade para repassar preços. Então, consequência disso é que eles diminuem um pouco os preços ofertados e está funcionando, tá? A verdade é essa, né? A arroba ela caiu de preço, estabilizou um pouco mais baixo. Acho que tem um pouco efeito do dólar, né? Que apreciou. Isso faz com que a nossa arroba fique mais cara. Puxou um pouco também o mercado de grãos e outra coisa, o mercado de suínos também, né? Foi uma queda, né, meio generalizada das proteínas. O frango menos, mas o suíno caiu muito, né? Mais de 20% desde aí os últimos 30 dias. Então não é só a carne bovina que sentiu essa freada no atacado, né? As outras proteínas também, a gente vê problemas aí com preços de produtos lácteos também. Então, assim, acho que é um movimento natural de uma certa acomodação de preço. E quando essas viradas acontecem, acaba sendo muito forte em cima da especulação em cima do mercado de boi, tá? Eu não acho que tem espaço para grandes quedas adicionais. Final de dezembro a 260 me parece barato, né? Mas a gente não está vendo os frigoríficos tão ativos aí nesse começo de mês como deveria ser, dado que a gente ainda tem aí um período até o Natal, né? E eles não estão muito escalados, né? Era natural que essa queda não seja forte. Você considerou aí 260 no final de dezembro, que é o que está indicando a B3 nesse momento, né? 259, se eu não me engano. Por que você considera barato esse nível, César? Porque seria R$ 10 a menos do que está precificando o físico hoje, né? Eu, pessoalmente, a menos que a carne continue caindo em queda forte. Mas como esse é um período do ano, Alex, que a gente tem uma boa demanda, né? Por carnes em geral, então e não caiu tanta carne assim ainda, ela caiu coisa de 4, 5%, né?
é bem menos do que os 20% do suíno, e nem sei se teria espaço para tanta queda. Porque, veja, a outra ponta, né, a exportação está muito bem ainda. A gente teve um mês de novembro muito bom, volumes bons, e eu acho que dezembro tem tudo para ser novamente bom, né? Tem a questão do câmbio, que deixa um resultado pior para os frigoríficos, né? O que eu venho falando aqui, ou seja, essa combinação do boi subindo e o câmbio apreciando um pouco, sem uma compensação de preços em dólares igual, significa menor spread. E esse spread ele caiu muito desde maio, né? Em maio, realmente, os frigoríficos nunca estavam ganhando tanto dinheiro. Mas de lá para cá mudou totalmente, né? Ou seja, o boi subiu, o dólar caiu e a gente teve aí um aumento do preço de exportação muito menor que isso. Então, o spread diminuiu e no mercado interno a mesma coisa. Então, as duas pontas aí do lado do frigorífico, elas ficaram piores, né? Tudo bem que cabe aqui discussão se isso é prejuízo ou não, tá? Cabe total, tem subprodutos, mas em relação a maio, que assim ali era céu de brigadeiro mesmo e o câmbio estava ajudando muito, eu vejo um momento muito diferente. Então, conversa com essa... E o consumidor local, obviamente, está absorvendo preços ainda bastante elevados, né, historicamente falando. Então, é mais que natural essa acomodação. Ela só veio um pouco cedo dentro da minha expectativa. Eu achava que essa pressão viria mais a partir do dia 15 de dezembro, mas mostra que os frigoríficos anteciparam o movimento aí. Você falou de uma queda da carne, mas é uma queda menos agressiva do que a do boi. Isso significa que lá na ponta final o consumidor ainda não sentiu um recuo aí dos preços, César? Significa, sim, isso aí nós estamos falando só do atacado, né? É claro que os supermercados, né, são outro elo nessa história que provavelmente os preços não mudaram. Então, o consumidor ele já está no limite, não está vendo, obviamente, essa queda de 5% do atacado não chegou ainda no varejo e talvez nem chegue agora, talvez vá chegar depois da virada de ano, quando aí, de fato, a demanda enfraquece mesmo. Então, é mais um movimento aí dos frigoríficos conseguindo repassar essa alta, né, tendo mais dificuldade nesse repasse das altas muito fortes do boi que a gente viu aí de julho para cá, né? Então, e uma carne no limite para o consumidor final também significa uma demanda comedida, né? sim, sim, ela já tá bem comedida, né? Se a gente considerar que a produção está muito menor, a exportação cresceu nesse ano, então o consumo já está baixo, né? Ele já vai ser menor que o ano passado, né? A gente está com um consumo comprimido e isso faz diferença, né? Então, mas essa época do ano, no começo de dezembro, é uma época de boa procura. Então, mesmo com esse consumo historicamente per capita menor, a gente tem procura razoável. E vamos lembrar que a produção caiu, né? Os abates próximo de 7, 8% esse ano, é muita coisa, né? Então, há um ajuste natural de menor oferta aí. Mas você acha que essa demanda ela ainda pode reverter esse quadro de baixa nos preços ou está mais difícil, César? Olha, me parece um pouco difícil, tá, Alex? Eu acho que eventualmente eu não espero um movimento, uma inversão e uma volta de alta dos preços da carne, superando aqueles níveis lá de R$19 o boi casado que a gente viu, tá? Caiu, já está ali nos 18, não é tanta diferença ainda, mas não esperaria uma nova puxada, não. Mas também não deveria despencar, né? Justamente porque a gente tem um quadro aí de oferta restrita, né? Pelo menos agora, até a virada de ano, eu acho que os preços tendem a se firmar. Por isso que eu acho os 260 um pouco baratos aí para o final de dezembro, tá? Mas é sempre uma aposta difícil, né, Alex? Precificar o boi aqui é sempre um exercício... Porque tem que levar em consideração também a movimentação da exportação nesse contexto, né? E a exportação, sua expectativa é que ela siga o padrão normal de arrefecer a partir da segunda quinzena? Não, eu acho que é sempre natural a segunda quinzena ser um pouco mais fraca que a primeira. Mas vamos pensar na média mensal. Eu acho que não, deve ser mais ou menos em linha com os meses anteriores. Não temos nenhuma razão para isso. Os preços na China estão caindo de carne suína, de frango, mas não de carne bovina. Então, eu acho que continua a exportação boa em volume, mas o resultado dessa exportação ela é muito menor hoje para os frigoríficos do que há um ano atrás. Isso que eu reforço. O que está sobrando é muito menos, porque o boi está num patamar muito mais elevado
e o preço em dólares caiu um absurdo. É, Agora ele vem... o que era vantagem para os frigoríficos correr atrás de boi, pagar mais pelo boi para ter uma boa renda, nesse momento acaba ficando mais restrito, né? Sim, o estímulo é menor. E eu vejo um horizonte bom até para esses negócios para o ano que vem todo, né? Não tem nada que justifique uma leitura de que a China vai comprar menos carne bovina, né? Primeiro que o que pode, essa carne bovina pode estar ocupando no déficit de carne suína, ele continua existindo, porque a recuperação ainda não está completa, e a carne bovina eles não têm reação da oferta local, né? Então é provável que esse comércio continue bastante forte. Agora, o resultado disso, em termos financeiros, é outra conversa. Vai depender, obviamente, muito do preço do boi e da capacidade de repassar preços. A gente já o preço em dólares da carne ele já vem subindo, mas é uma alta que foi menor do que a gente teve no boi, e o câmbio agora está exercendo uma pressão contrária, né? E temos essa leitura para o ano que vem, né, de um dólar mais apreciado, né? Ou seja, um real mais apreciado, ou seja, um dólar mais baixo. Então, se isso acontece, a gente precisa subir o preço em dólares para que essa conta não piore, né? É bem importante isso. Então, o nosso boi, com o câmbio aí de 5,15, ele já fica 55, 56 dólares a arroba. É muito diferente dos 35 dólares que a gente tinha por arroba em maio, né? Naquele momento ali, o preço em dólares era maior, o câmbio ajudava, né? E o boi não tinha subido tanto ainda. Então, era sim um momento espetacular para os frigoríficos, mas hoje já é bem diferente. Pois é. Agora, vamos analisar, César, pela ótica do produtor pro ano que vem. Qual o cuidado, quais são os riscos que ele pode ter aí na administração, no planejamento das suas operações? Excelente pergunta, Alex. Olha, esse é o ponto mais importante aqui, né? O produtor, como ele pode se posicionar? Eu acho que tem que levar em consideração, Alex, assim, o produtor, né, o recriador, o cara que faz terminação, ele tem uma necessidade natural de repor, né? Ele está vendendo um animal, ele tem que repor, ainda mais que existem até razões tributárias para que ele faça isso. Isso é super claro para mim, ele tem que repor. Agora, os preços de arroba de bezerro e arroba de bois hoje, eles são totalmente desfavoráveis para recria e engorda, ou seja, o bezerro está caro e o boi caiu, né? Caiu o boi futuro, eu digo. Então, o que isso significa? Significa que quem quer repor agora tem que comprar um bezerro e o boi não tem espaço para esse boi, para essa arroba do boi cair muito lá na frente, porque senão esse negócio fica espremido, né? Simples assim. Então, assim, apesar do produtor ter que repor, a gente tem recomendado muita cautela com a reposição, não dobrar, né? Ou seja, dobrar a aposta, vamos dizer assim, aumentar a escala. O produtor, a gente está percebendo, existe sim, e há razões para isso, uma certa euforia na pecuária. É importante que o produtor tome cuidado com os preços que ele está pagando na reposição e colocando dentro do sistema. Porque uma recria engorda, o bezerro representa 70% do custo total. Então, se você já colocou um bezerro caro na fazenda, que representa 70% do custo, a margem para resolver isso lá na frente, ela fica muito pequena se o boi eventualmente cai de preço. Então, sim, tem que repor? Tem, mas tem que repor sempre tendo esse racional na cabeça, porque o bezerro subiu tanto que não deixa espaço para uma virada de mão e o boi eventualmente cair. E lembrando que reposição nova, né, bezerros que estão entrando hoje, eles podem não ficar prontos em 21, pode ser que dependendo do sistema, se for a pasto mais extensivo, ele vai ficar pronto em 22. E até lá, o mercado de boi talvez já esteja mais recomposto, né, a oferta, e não tenhamos, eventualmente, possamos não ter preços tão elevados, né, proporcionalmente ao que a gente viu agora, nesse final de ano. Então, é sempre oportuno tomar cuidado em dobrar a escala, né, aumentar muito o tamanho agora, comprando reposição muito alta, porque esse risco ele vai ser carregado. E a gente não tem um mercado de reposição futuro que permite arbitrar isso, e se travar, né, não tem como travar. E mesmo o boi, os contratos são muito pouco líquidos, né? Tem pouca oportunidade para trava no mercado futuro de boi, e hoje nem preço interessante tem para isso. Então, eu acho que o ponto de atenção é tomar cuidado com os preços de reposição que estão entrando nos sistemas, e eles deixam um pouco espaço para uma queda do preço do boi, tá? Eu, pessoalmente, eu acho que o cenário é bom para boi.
mas está muito barata, né, a arroba do boi relativamente à do bezerro. Então, esse é um risco que a recria e engorda vai levar. E outro risco para quem confina é o preço do grão, que aí, no caso, não caiu nada, nem deve cair, né? Caiu muito pouco o preço do milho, mais até em função do câmbio nos últimos dias, mas o boi caiu muito mais, o boi futuro. Então, não tá conversando, né? A queda da arroba futura, né, para os confinamentos aí que rodam o ano todo e vão operar aí no verão, está muito apertada essa conta, porque os grãos não caíram e, nesse caso, a gente só teve notícia ruim, né, do lado climático aí, pouca chuva no Cerrado, a safra gaúcha de milho bastante comprometida. Então, a gente tem um quadro, tanto de soja no curto prazo, quanto de milho de médio prazo, difícil de ser equacionado e que dependeria de uma alta do boi. Mas essa alta ela só virá se as coisas estiverem dentro do normal. As coisas que eu digo é o preço da carne, né? E aí a nossa preocupação vem porque a gente vai ter o outro ano, o 21, sem o auxílio emergencial, que fez muita diferença esse ano. Então, voltando então à sua pergunta, como que o produtor deve fazer? Ele deve tomar muito cuidado aí com os níveis de preço de bezerro e de bois magros que estão entrando e fazer contas se isso conversa com a expectativa de preço que ele tem, né? O risco dele é comprar um animal muito caro agora e não ter o retorno quando esse animal ficar pronto lá na frente, o preço da arroba lá na frente ser menor. Mas que conta que ele pode fazer, César, para ver se ele está pelo menos aí empatando, ou pelo menos não tendo prejuízo? Qual que é o normal para essa troca, relação de troca? Olha, Alex, isso aí é o custo de produção, né, do produtor, né? Claro que quem tem uma pecuária mais intensiva tecnologicamente, ele pode eventualmente assumir preços mais elevados, porque ele vai terminar esse animal mais rápido. Então, isso depende diretamente do custo, da estrutura de custo que o produtor tem. Mas vamos imaginar esse cara que eu sugeri aqui, né? Um produtor de boi que compra bezerro, faz a recria desse bezerro, essa recria vai durar aí talvez 30 meses, um pouco menos que isso talvez. Esse animal não vai ficar pronto esse ano. E aí nós estamos dependendo do resultado final desse negócio, vai ser o boi terminado em 22, com o bezerro que entrou agora, no pico do ciclo de cria, né, de falta de bezerro. E essa arroba do bezerro, a conta que ele tem que fazer é a arroba do bezerro dele com relação à arroba do boi gordo. E ele vai perceber claramente, em qualquer estado hoje, você tem essa relação muito desfavorável para quem é o recriador e recria e engorda. Então, ele tem que considerar o ciclo dele, o tamanho do horizonte de terminação desse animal e o preço que ele está entrando hoje. Ele vai perceber claramente que o desenho disso é muito diferente do que a gente teve, é o oposto do que a gente teve esse ano, que o bezerro foi comprado antes da metade do ano passado, né? Bem desvalorizado em relação a hoje, e o boi só subiu de lá para cá. Foi uma combinação perfeita. Agora a gente pode ter o oposto disso. César, então a recomendação é comprar o estritamente necessário para não ter um buraco na oferta lá na frente, e à medida que o bezerro for caindo, a reposição for caindo, daí ele vai fazendo as contas de novo, é isso? É isso, Alex, basicamente é isso, repor o mínimo necessário para ele manter o giro, né? O momento é muito desfavorável, né? E o bezerro, se o boi de fato não voltar a subir, o bezerro deve acomodar um pouco também. Então, pode ser que daqui a pouco essa reposição já melhore um pouco, né? Agora é um momento que o bezerro ainda está, vamos dizer assim, anestesiado pela alta do boi, é meio isso. Logo, logo essa coisa entra no eixo, né? Eventualmente a gente tem uma cara mais clara aí do próximo ano e fica menos incerto, né? Sempre uma incerteza, né? Comprar um bezerro hoje e vender o boi lá na frente, e o produtor precisa fazer isso, entendo perfeitamente, mas o que eu acho é que o momento errado é dobrar a aposta, tá? Repor mais do que poderia, eventualmente levantar um recurso em outra ponta para colocar agora, e é como comprar terra quando ela está supervalorizada, não é o melhor momento, né? Então, fazer conta, eu acho que é isso, é custo de produção e considerar que a gente vem aí de um ciclo de alta que muita gente ficou anestesiado, né? A verdade é que as coisas invertem, como já está até acontecendo aí
uma virada de mão na carne mais cedo do que deveria. Legal. Ô César, e você pontuou aí a questão do fim do auxílio emergencial e que isso poderia trazer consequências para a demanda de carne aí, né? Mas não tem a gente não tem que considerar uma recuperação da economia? Por exemplo, o Boletim Focus fala de uma recuperação de 3 a 4% ao longo do ano. Isso não seria benéfico? Não, isso não, Alex. Pelo seguinte, porque essa recuperação de 3, 4, ela ocorre seguida de uma queda de 3, 4. Então, a gente vai estar no final do ano que vem no mesmo ponto que a gente estava no final de 2019. A gente sim uma recuperação em V, mas a gente só vai sair do buraco. Isso aí é um efeito estatístico, esses 3, 4%, é só o carrego da queda desse ano. Então, não tem grande efeito em termos de crescimento. Não é um crescimento real, né, César? Não é. Isso não anima, sobretudo porque o desemprego vai permanecer elevado e o possível 21 sem o auxílio emergencial, por mais que tenha talvez uma compensação no Bolsa Família, mas os R$600 fizeram muita diferença para os alimentos esse ano, né, para a demanda por todos eles, lácteos, arroz, feijão, tudo, né? E até isso explica, em parte, a inflação de alimentos, que foi bastante forte esse ano. O ano que vem nós não vamos ter esse elemento. Se não tivermos, como é que fica essa demanda, né, que a gente viu também muito em função da pandemia, houve uma certa preocupação com falta de alimento, né, isso até em escala global, isso ajudou os preços a subirem. O ano que vem é uma coisa mais, né, sobretudo se as vacinas chegarem, uma volta à normalidade, né, o que tem aí seu lado positivo, que a atividade começa a voltar, mas nós não devemos ter uma coisa assim, uma virada de chave, todo mundo empregado e trabalhando, e os R$600 fizeram muita diferença. Sem isso, esse ano próximo, fica muito incerto como é que vai ser a sustentação de preço, principalmente da carne bovina, que é a mais cara, né? Eu acho que o frango, eventualmente, ele pode até capitalizar um pouco desse cenário, mas a carne bovina, ela eventualmente pode sentir, né? A gente viu boa alta de preços aí do dianteiro esse ano, eu acho que teve relação com essa ajuda para as famílias e o ano que vem não devemos ter isso, né? O que me dá um certo conforto é que a gente vai ter uma oferta de gado restrita, né? Provavelmente isso equilibra um pouco as forças, mas é uma grande questão, né? Como é que fica a demanda aí, a capacidade de sustentação dos preços dos alimentos sem esse auxílio emergencial que a gente sabe que foi muito para alimentos, material de construção também. Legal. Muito boa análise. César, meu amigo, muito obrigado, viu, pela sua participação aqui com a gente. Volte sempre, é sempre bom te ouvir. Obrigado, Alex. Até a próxima. Grande abraço. Tá aí César de Castro Alves, Itaú BBA, aqui com a gente no Notícias Agrícolas, fazendo uma análise e uma ponderação muito importante, principalmente para você que está pensando na sua reposição. O César lembra que você está comprando uma reposição muito cara nesse momento e no momento em que a gente está vendo uma queda muito expressiva da arroba do boi gordo. Então você corre o risco de ter uma reposição muito cara comprada agora e na hora que essa reposição estiver pronta lá na frente, a arroba do boi não cobrir, né, todo o investimento que você fez nesse momento. Então, qual é a sugestão do César, do Itaú BBA? É repor o mínimo necessário nesse momento só para manter o giro. A partir do momento que você começar a ver uma queda aí nos preços da reposição, daí sim você faz a sua a sua compra com mais tranquilidade. Uma informação bastante importante aí, portanto, para você. Bom, a gente vai ficando por aqui, mas antes, deixa eu passar para vocês como estão as movimentações lá na B3. Mercado caindo e continua caindo, já veio desde a semana passada em queda. Dezembro, R$ 258,40, uma queda de 0,73%. Janeiro, R$ 250,75, recuando 0,87%. Fevereiro, R$ 248,80, queda de 0,58%. E o maio, R$ 241, uma queda de 0,97%. O indicador CPEA fechou a última sexta-feira R$ 271,
também caindo forte, 1,58%, e possivelmente deve encerrar o dia de hoje com essa tendência negativa para os preços, quem sabe até trazendo preços abaixo dos R$ 270. Vamos ficar de olho nessa pressão que está havendo aí em cima da arroba do boi. E você confere tudo aqui com a gente no Notícias Agrícolas e a gente vai trazendo todas as informações para que você seja o produtor pecuarista mais bem informado do Brasil. Na sequência tem João Batista Olive com Tempo e Dinheiro aqui no Notícias Agrícolas.